Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais, temos aqui a carta aos Romanos, mais uma vez. São Paulo começa elogiando a comunidade romana, dizendo que eles já são capazes tendes bastante bondade e ciência para admoestar-vos uns aos outros. Aqui ele já estimula como um bom pastor, você já tem consciência, já podem puxar a orelha um do outro, já podem ajudar, né? Na verdade é uma correção fraterna. Aí ele justifica que escreve para que algumas passagens eu escrevo com ousadia para reavivar a vossa memória. Uma das coisas que sempre os grandes espirituais falam é de nós recordarmos o que Deus fez na nossa vida, quando principalmente estamos passando por uma provação. Muita gente tem a tendência de só olhar aquele momento ruim. Não consegue olhar para trás todas as vezes que Deus nos protegeu e todas as vezes que Ele tirou um bem de um momento ruim. Então, uma das orientações dos místicos é de recordar. Por exemplo, quando um seminarista quer sair do seminário, ou o padre quer deixar de ser padre, alguns reitores ou bispos falam assim: tá bom, eu deixo você ir embora, mas antes de ir embora, escreva a sua história, o porquê você está aqui, o seu primeiro encontro com Deus, o seu chamado, como que você discerniu o seu chamado. Depois que você fizer uma biografia sua, eu te deixo ir embora. E há muitos, uma parte forte, volta chorando e diz que se arrependeu, que não quer mais deixar. Porque estava focado só naquele momento ruim da vida. Não estava vendo sua história toda. O primeiro encontro, o primeiro amor, quando Deus nos seduziu, aquela paixão que às vezes esfria, assim como no matrimônio, aquela paixão assim de a gente gritar, eu te amo, Jesus, com o tempo pode se esfriar. Por isso que, numa das igrejas de Apocalipse, o que Jesus fala? Acho que lá Laodiceia, né? Deves voltar ao teu primeiro amor. Perdeste o primeiro amor, né? Então guarda, num momento de crise, faça memória das ações de Deus na sua vida, na sua família, porque isso vai te dar um outro fogo de esperança, de paz. E ele continua, né? Por esta graça eu fui feito ministro de Jesus Cristo. Ele foi feito ministro pela graça, não por si mesmo. Consagrado, servidor do Evangelho, para que os pagãos se tornem oferenda. Então, ele já descreve a sua missão. Todos nós temos uma missão na vida. É triste ver o povo perdido, achando que veio no mundo para trabalhar, ganhar dinheiro. Desde quando isso é uma missão em si? Qual é a sua missão? O que que Deus quer de você? Pergunte, o que que o Senhor quer de mim? Né? O ser humano só tem paz quando ele sabe de onde veio e qual é a meta da sua vida, para onde vai, né? São Paulo está dizendo: eu fui convertido para vocês, pagãos. Não ouso falar daquilo que Cristo realizou, senão daquilo que Cristo realizou por meu intermédio. Ou seja, o que ele prega são as ações de Cristo na vida dele, não as humanas, né? E assim por diante. Assim eu preguei o Evangelho por todas, o Evangelho de Cristo por Jerusalém, toda a Ilíria, tendo o cuidado de pregar onde Cristo ainda não for anunciado, para não usar alicerces alheios, né? São Paulo é muito metódico. Se alguém vier depois de mim e disser algo, um evangelho diferente do meu, mesmo que seja um anjo, que seja anátema, excomungado. Olha a potência, né? É uma petulância santa. Ele tem certeza de que ele está aberto ao Espírito e tudo que ele ensina é o Espírito Santo. E nós vendo São Paulo,
a gente entende um pouco esse evangelho, que parece um pouco confuso, que um patrão descobre que o seu administrador está usufruindo dos seus bens e vai demiti-lo, e ele é esperto, vai lá nos que estão devendo o patrão e vai baixando o preço da conta para depois ele ter moral com esse povo e não ficar. E aí, interessante, Jesus fala que os filhos do mundo são mais espertos que os filhos da luz. É um texto que a princípio a gente fica meio sem o que seria a... Mas alguns desses teólogos veem dois aspectos nesse texto que eu achei interessante, já vi. Um aspecto é que os filhos do mundo fazem de tudo para se dar bem no mundo. Se vira nos 30, vai dormir meia-noite, passa a noite em claro nas empresas, assim, né? Lá no Vale do Silício, tem gente que fica dia e noite querendo achar uma coisa nova. Eles usam do que tem e não tem de força. Fica sem comer. Horas e horas trabalhando um projeto. Para quê? Para a honra humana. E os filhos da luz? Mas isso, padre. Não, padre, já tem muita coisa, né? Estamos sempre querendo a quem? Sempre. O rosário, não, o rosário não. O meu tempo não dá, o rosário. Se rosário fizesse rico, o povo estava rezando, era 30 rosários. Dia e noite. 30. Sem comer. Mas para o céu, não, é demais. É muita coisa. Nossa, ler a Bíblia não é fácil. A gente não entende. Tem gente estudando aí mandarim, por causa do mundo, chinês, não tem? Hoje está na moda estudar mandarim. Ser muito disposto, né? Para se dar bem, porque agora a China que manda no mundo, então vamos estudar mandarim. Você não consegue ler a Bíblia em português? Claro, os que conseguem ler, né? Quem não consegue ler, porque ele não sabe ler, pode. Mas hoje também não tem nem desculpa, tem os áudios, né? Pode baixar áudio. Mas esforço, não. Nós somos fracos comparados com os filhos do mundo. Na luta que eles têm pelo poder e dinheiro, nós pelo céu estamos muito aquém. Muito aquém. Mas muito aquém, né? Para nós tudo é difícil. Tudo difícil. Complicado. Não dá. A outra coisa que falam desse texto é o erro desse administrador. Tem a virtude dele, de fazer de tudo, que nós não temos, falta virtude, mas o erro dele, muitas vezes, é o nosso erro. Qual? Administrar bens divinos, achando que são nossos. Tudo que nós administramos nesse mundo é de Deus. E nós temos que usufruir desses meios, desses bens, com temperança e com caridade. Não apossar, apegar, porque nada é nosso. Tudo vem de Deus. Nós estamos aqui como administradores. Por isso que quem é fiel no pouco, ou seja, administra sabendo que não é seu, para um bem, para a caridade, Deus confiará muito. Quem não é fiel no pouco, até o pouco será tirado. Essa é a frase emblemática aí, né? Então Deus vai dando, investindo de acordo com a sua fidelidade. Quanto mais você usa os seus bens para a salvação das almas, claro, você pode usufruir para o seu bem. Não é que o cristão não possa usar essa vida um pouco para se divertir, né? A chácara não pode ser só para trabalhar, você pode pescar,
Você pode ficar lá debaixo da sombra, comendo, chupando manga nessa época, né? Fazer pamonha. Não é só trabalho, mas usufruir com temperança. Não comer demais na gula, não faltar, não deixar de ir na missa porque está lá, não deixar de rezar o rosário porque está na chácara. Uai, o que tem a ver uma coisa com a outra? Então, você usufrui com temperança, cresce na sua fé, leva depois o padre um pouco de coisa da chácara, ou para as casas de acolhida, de tudo, para a igreja, para as pastorais, para o milho para fazer pamonha, para a pastoral. Você usa com temperança a chácara, faz caridade, pronto. Você descobre que ali é um bem que é divino, mas que você usa com... Agora, se você está ali, só comendo, dia e noite, acaba não, mundão, gula, embriaguez, sem participar da missa, sem rezar, administrar mal aquele bem. É isso que Jesus está dizendo. Nós temos que administrar bem os bens que temos. O carro, né? O que você faz com o seu carro? Que carimbo, como diz o Padre Léo, né? Como é que você administra seu carro? Só para ganhar dinheiro? Para ir para putaria? Ou é para fazer o bem, para levar umas coisas para alguém, para vir à missa? Né? Para dar carona para a senhora que não tem? Então, tudo você tem que administrar com temperança e caridade. Pronto. É isso que faz com que Deus confie mais. Quem é fiel no pouco, Deus confiará muito mais no futuro e depois a vida eterna, né? Então fique aí essas duas análises desse texto, que é um textinho difícil, né? A primeira, a virtude do povo do mundo, de ir atrás até o fim para ter dinheiro e poder. Será que nós fazemos isso para ter santidade e salvação? E depois, o erro desse administrador, que é parecido com o nosso, né? De não administrar os bens sabendo que é de Deus, para um bem maior, sempre tendo como meta o sumo bem. Que Nossa Senhora nos ajude a viver com virtude nesse mundo, com todo esforço para ir para o céu, com toda garra, mas sabendo que todos os bens são de Deus. Nós devemos administrá-lo com temperança e caridade. Caridade. Essa é a palavra. Assim seja.